Olá, sou a doutora Tina Zampieri, psicóloga, mestra e doutora em Ciências da Saúde e trabalho há muitos anos com pacientes com trauma complexo. Justamente essa minha experiência é que me dá essa vontade grande de ter um papo gostoso com os pais, porque eu tenho tanta certeza que tudo que um pai e uma mãe fazem pelos seus filhos é o que eles têm de melhor, é o que eles acreditam que de fato vai ajudar os seus filhos. E é justamente para somar, justamente por isso, é que eu gostaria da gente poder conversar algo a respeito das idades mais tenras do filho e como depois que ele já passou dessa idade, o que a gente pode fazer nesse mesmo sentido para estimular saúde nos filhos, em alguns poucos aspectos, porque, claro, esse é um assunto muito vasto. Então, o que nós vamos abordar aqui é como que as fases diferentes dos primeiros tempos de vida repercutem positivamente na saúde e como que depois de passar dessa época podemos ainda assim continuar estimulando saúde nos nossos filhos. Vamos lá? Esse é um tema dirigido para pais. Ele também pode ser útil para profissionais que trabalham com os filhos desses pais. O nosso objetivo é destacar alguns aspectos do desenvolvimento biopsicossocial que possam de alguma forma colaborar para que os pais possam, com alguma objetividade dentro do que é o mais importante, que é o amor pelos seus filhos, ter uma compreensão mais objetiva do desenvolvimento dos seus filhos e como eles podem colaborar com essa saúde quando os filhos são pequenos e depois que eles já estão mais crescidinhos. Muitos pais me perguntam: o que é que nós podemos fazer pelos nossos filhos? E eu pergunto de volta para eles: mas quando é que começa essa história de amor? Quando será que começa essa história de amor dos pais pelos filhos? E que épocas da vida poderiam ser mais importantes em termos de prevenção de saúde física e mental? Esse ponto é fundamental. Essa história começa muito antes das gerações anteriores, porque hoje tem uma comprovação científica de que nós recebemos heranças, inclusive de traumas e de resiliência de gerações anteriores. Além disso, os primeiros 2 anos de atenção e esforços dos pais sempre vão ser premiados, porque o início da existência do bebê é determinante para criar os padrões físico, emocional, cognitivo e metabólico dali em diante. Portanto, são dias determinantes na vida do bebê e da futura criança. Sabia que nas primeiras 3 semanas de gestação, já todas as partes do cérebro já estão, cada uma, presente na vida do seu filho? E dentre elas, a nossa área de maior interesse é um nervinho que é o 10º nervo que sai do crânio e inerva o corpo, que se chama nervo vago. Claro, não vamos ficar aqui falando detalhes de como se constrói o cérebro e como desenvolve as suas partes. No entanto, tem algo que é de fundamental importância.
E justamente acontece com esse nosso 10º nervo, que sai do crânio, principalmente em 2 vias, e inerva todo o nosso corpo. Isso sim será determinante em termos de qualidade de saúde do seu filho. Portanto, esse sim merece a nossa atenção. Não assim de anatomia, de neurobiologia, mas do que é que a gente pode fazer então, e lembrando que desde a 3ª semana de gestação, essas coisas já estão presentes na vida do seu bebê e só vão desenvolver ao longo da vida. Então, o que é que isso tem a ver com o futuro da saúde do seu filho? Pois bem, esse nervinho, esse nervo vago, ele se desenvolve principalmente em 2 ramos principais. Um deles inerva toda a parte do diafragma para baixo e é uma parte mais rudimentar, mas que guarda memórias de coisas bastante antigas que o seu bebê viveu desde o seu ventre e que vão repercutir sim na saúde dele. Por isso que é tão importante a vivência da gestação, que a gestante seja cercada de cuidados, de carinho, porque tudo isso vai repercutir na saúde desse bebê que está ainda em fase de construção. Então, na verdade, todo o entorno de uma gestante, e não só ela, tem responsabilidade pela saúde do bebê. Desde os mais próximos, que convivem com a gestante, até a família extensa, até o lugar onde ela trabalha, até a sociedade como um todo tem uma responsabilidade sobre a saúde desse futuro cidadão. E tem países que investem fortemente nessa saúde futura dessa criança. Tem países que acolhem a mãe do bebê para que ela não trabalhe até mesmo nos 6 primeiros anos de vida do bebê. E é óbvio que eles fazem isso fundamentados em estudo e porque, claro, prevenir, nossos avós já diziam, é sempre muito mais barato do que remediar. Não vamos percorrer a neurobiologia detalhadamente. Apenas alguns aspectos que são fundamentais nessa prevenção de saúde física e mental. E quando eu digo física e mental, é porque existem evidências científicas de que uma estruturação neuropsíquica adequada faz efetivamente com que não só a prevenção psicológica do futuro dessa criança, mas as crianças mais bem formadas nessa construção neuropsíquica são crianças que adoecem menos e são adultos mais saudáveis. E é claro, é isso que nós queremos para os nossos filhos. Correspondem a 270 dias de gestação, mais todo o tempo até o 2º ano de idade, que são tempos privilegiados de prevenção à saúde. Então, como isso se constitui? Um bebê, ele não tem condições, depois que ele já nasceu, de regular o seu humor sozinho. Um bebê chora quando tem fome e ele vai depender inteiramente do ambiente para essa regulação do humor. Então, os primórdios da regulação do humor efetivamente acontecem no plano social, ou seja, de fora para dentro da gente.
E nessa fase de primeiros tempinhos da vida, ainda de bebê, os pais, os responsáveis, os cuidadores, fazem o afago que acalma essa criança. Portanto, a regulação afetiva acontece de fora para dentro. É do social para ser internalizado, em termos do desenvolvimento do sistema vagal, e que vai fortalecer esse primeiro sistema, que é o vago mais primitivo, que é o vago dorsal. E que vai fazer com que esse bebê, cada dia melhor, ele vá de verdade conseguindo internalizar essa capacidade de regulação do seu estado mais tenso e mais estressado para um estado mais tranquilo e de calma. E isso ele vai levar para o resto da sua vida. Quando ele for adulto, ele vai ter mais condições de lidar com as suas frustrações. Então, aqueles, vamos dizer assim, modos antigos de cuidar de uma criança, que diz, se a criança estiver chorando, deixa ela chorar. Isso não está adequado. Se uma criança estiver chorando, ela precisa ainda da regulação de fora para dentro. Portanto, acalme o seu filho. Acalme o seu filho. Ajude que seu filho vá aprendendo a fazer isso, e ele pode fazer das formas mais variadas. Você pode dizer para ele, você pode chorar, eu estou aqui, e você afaga, e você contém. Então, veja, existe uma diferença muito grande quando a gente está falando de manha e quando a gente está falando de aprendizado da regulação afetiva. Quando nós estamos falando de manha, nós já estamos falando de uma situação constituída, em que a criança já aprendeu que a única forma dela obter a atenção das pessoas importantes à sua volta é fazendo a birra. A birra é um pedido de socorro. É quando ela já desistiu por falta de oportunidades de aprender de alguma forma como fazer essa regulação afetiva, que começa de fora para dentro, até que ela tenha verdadeiras condições de fazer isso por si só. Portanto, nas fases iniciais, a gente não vai esperar que ela desenvolva a birra, porque o choro da criança nos primeiros tempos nunca é um choro de birra, é um choro de dor, que quem cuida aprende a discernir. E a gente escuta as mães falando, eu sei quando meu filho está chorando e é fome, ou frio, ou uma dor. Porque nós desenvolvemos um sistema importante que se chama neurocepção, que faz com que a gente consiga detectar o tempo inteiro, internamente e à nossa volta, no nosso entorno, de sinais de perigo, perigo, perigo. Fome é perigo. Fome é perigo. É perigo de extinção. Portanto, frio é a mesma coisa. E falta de carinho é a mesma coisa. Portanto, os choros diferentes significam que esse bebezinho está desenvolvendo o seu sistema de detecção de risco e ele está pedindo socorro. E ele não consegue resolver sozinho essa sua necessidade, e ele precisa que o entorno cuide dele a respeito disso. E, portanto, nos primeiros 1000 dias, quando isso ainda está em construção, é quem cuida que efetivamente vai dar esse respaldo, que vai colaborar para que essa criança seja um adulto mais saudável.
mais seguro, mais resiliente e que vai adoecer menos. É óbvio que nós estamos falando não de doenças situacionais, não estamos falando de doenças que têm justificativa orgânica. Mas mesmo aquelas coisas que aparentemente não tem nada a ver com a regulação afetiva, tem. Por exemplo, as doenças respiratórias em crianças, elas têm uma associação muito forte com a situação de comunicação e entendimento entre os pais ou cuidadores adultos. Uma criança consegue perceber no seu entorno qual é o clima afetivo da casa. E quanto mais ameno e tranquilo for esse clima afetivo da casa, mais essa criança vai ter condições de um desenvolvimento saudável. A criança consegue apreender esse clima afetivo da casa. É por isso que é tão gostoso, tão bom, tão saudável, que a mãe que está amamentando ainda o bebê, que ela efetivamente se dê o direito de, no momento da mamada, ela ficar no seu quarto, sozinha, com o seu bebê, de preferência num contato pele a pele, que pele é o primeiro sentido que a criança desenvolve e ela consegue sentir esse contato pele a pele. E é lógico, a mãe nesse momento está descansando. Tive a oportunidade no trabalho no hospital de acompanhar mãe que quando teve alta disse: doutor, por favor, me dê mais 2 dias, eu preciso descansar. Quando eu chegar em casa, eu não vou ter essa oportunidade. Dê essa oportunidade para ela. E no momento em que uma mãe amamenta, dê essa oportunidade para ela. Ela vai estar sim descansando, mas ela vai estar fazendo uma tarefa fundamental. Olho no olho, conversas sem sílabas com o seu bebê e fazendo a melhor forma de prevenção, que é o exercício olho no olho, é o tato, é o amamento seguro em que tem um entorno com tranquilidade. Pode, se quiser, pôr uma música de fundo, mas não necessariamente, porque a maior música que pode acontecer para um bebê nesse momento é a do embalo, é do embalo da mãe. É desse silêncio que o cerca e que faz com que o olho no olho possa acontecer de uma forma saudável e tranquila. Conforme esse bebê cresce, o que acontece? Antes dos 2 anos de idade, todo movimento de segurança, de conforto para uma criança, e quando eu falo disso, eu não estou falando de brinquedos caros, eu estou falando de oferecer para a criança a oportunidade dela saber que ela é querida, que ela é amada, que ela pode chorar quando ela precisa, mas que ela também pode aprender a ir regulando esse choro, por exemplo, brincando de respirar. Então, quando ela chora, pai, a mãe, o cuidador pode dizer para ela: vamos brincar de velhinha e de florzinha? Como assim, velhinha e florzinha? Que a gente vai cheirar a florzinha e a gente vai soprar a velhinha. E a gente vai cheirar a florzinha e a gente vai soprar a velhinha. E a criança está aprendendo que com exercícios respiratórios ela consegue fazer uma regulação de estado. E isso vai ser útil para essa criança em todas as fases da sua vida, mesmo na sua vida adulta. Ela não vai esquecer da brincadeira de cheirar a florzinha e apagar a velhinha. Isso vai ser útil para ela em qualquer idade. Mesmo quando já for um adulto e estiver vivendo no seu trabalho situações de alta resolutividade
que existe ali uma dependência direta da sua decisão, que é um momento tenso e estressor. Inclusive tenso e estressor como nós estamos vivendo agora, nessas fases de pandemia. Isso acontece de uma forma diferente para as meninas e para os meninos, porque esse desenvolvimento desse sistema vago, que tem uma responsabilidade direta sobre as condições da regulação neuroafetiva, que está intrinsecamente associado com a capacidade de melhorar o próprio humor, isto é, quando estou tremendamente afetado, conseguir diminuir um pouquinho o meu estresse, e que depende do desenvolvimento saudável desse sistema vago, não é só de afagos e brincadeiras. Portanto, pais, aqueles erros que a gente comete sem querer naturalmente, não é? Eles podem também ser úteis para o desenvolvimento da criança. Ou seja, aquilo que você tropeçou e errou e você não soube lidar direito, para uma criança que tem, na maior parte do tempo, o afago, o afeto e a continência nos momentos que ela precisa, aquilo que você fez e que foi um tropeço, que você achava que era certo, mas que não era, pode ser tremendamente útil para o desenvolvimento do segundo vago, que, se o vago mais primitivo que desenvolve primeiro enerva do diafragma para baixo, o segundo vago, que é mais evoluído e desenvolvido, ele enerva do diafragma para cima. E é ele que dá o tom da regulação simultaneamente, da respiração, do batimento cardíaco, dos músculos responsáveis pela entonação da voz e da expressão facial. E que fazem com que, quando a gente está muito irritado, toda a nossa expressão muda, a entonação da nossa voz muda, os batimentos cardíacos mudam também. Isso acontece com a gente desde criança e por uma vida inteira. E o desenvolvimento do segundo vago, que é o responsável pelo aprendizado dessa regulação do humor, é aquele responsável por fazer com que o coração bata com mais tranquilidade, mais tranquilidade, mais tranquilidade, e você consegue sair de um estado mais estressado para um estado mais tranquilo. Mas isso é desenvolvimento neuropsíquico, que acontece desde pequeno. E que acontece nas meninas mais marcadamente até os 2 anos de idade e nos meninos até os 3 anos de idade, porque esse desenvolvimento é mais lento. Portanto, é realmente orgânico, que nas meninas esse desenvolvimento é mais rápido e nos meninos é mais lento. E por isso mesmo, os meninos ficam por mais tempo na sua vida sujeitos como vulneráveis às situações estressoras do ambiente. E isso também talvez explique porque a ala masculina tem uma tendência mais forte do que a feminina a comportamentos e falas e tons mais agressivos do que na ala feminina. Quando nós erramos com o nosso filho, que nós não afagamos na hora que poderíamos ter acolhido, mas que essa criança convive em um ambiente em que geralmente ele é bem contido, bem afagado, tem confiança no amor que tem da sua família, dos seus responsáveis. Então, esses momentos dos nossos tropeços como pais, que não fizemos tão certo com eles, servem como uma academia para fortalecimento do segundo vago e o aprendizado
deste acalmar-se e que precisa de exercícios para isso, ou seja, precisa acontecer situações frustrantes para que o coração bata mais rápido e a criança tenha a oportunidade, esse é o segundo vago, de desenvolvimento, essa capacidade de regular e de acalmar o coração. E como já disse, simultaneamente acalmar a fisionomia, o tom da voz, e tudo isso acontece de uma forma simultânea. E é legal, porque nós olhamos para a nossa criança, para o nosso filho em qualquer idade e a gente consegue detectar pelo comportamento dele, pela expressão dele, pelo tom de voz dele, pelo batimento cardíaco dele, que nós podemos encostar e sentir o batimento cardíaco dele como está, se ele está aprendendo essa condição de fazer a autorregulação afetiva ou ainda não. E a autorregulação afetiva hoje é comprovadamente uma condição intrínseca à diferença entre a vulnerabilidade e a resiliência. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de saúde mental e de saúde física, orgânica. Portanto, este aprendizado que se dá principalmente até os 2, 3 anos de idade, ele pode mais tarde ser desenvolvido? Porque agora meu filho já tem mais 3 anos de idade, o que eu vou fazer com isso? Tem sim. A gente pode, por uma vida inteira, oferecer oportunidade para um filho em qualquer idade. Mas não é só o que conta o início dessa relação cuidador e bebê depois que o bebê nasceu. É claro que, como eu já disse ao explicar o sistema vagal, que essa história começa muito antes e realmente começa, mas depois de nascido tem toda uma trajetória que naturalmente depende muito de como a história começou. É óbvio que quando a gente fala desse assunto, nós, mães, nos preocupamos muito acerca de como é que foi na nossa vez, quando os nossos filhos nasceram, como aconteceu esse pedaço da história conosco. Mas, assim como eu disse a respeito do sistema vagal, também a história de vinculação pode sofrer modificações se precisar ser melhorada, ser corrigida, e melhorar nessa vida é tudo que nós queremos, é nossa meta de vida para todos nós seres humanos. Então, vamos dizer que a história tenha começado bem. Que bom! Esse bebê com uma boa chance de ter nascido, ter sido colocado na barriga da mãe, um contato pele a pele, que aumenta todas as suas chances de uma vida mais saudável, tanto física como psicológica. Também para a mãe, aumenta muito a chance dessa mãe ter uma afinidade maior com essa criança do ponto de vista de conseguir fazer as conversas olho no olho, os balbucios, de uma maneira mais gostosa e mais prazerosa para a própria mãe, que naturalmente vai trazer uma resposta do bebê para com a mãe mais agradável, mais acolhida, enfim, mais gostosa mesmo, tanto para a mãe como para o filho. Mas nem sempre isso acontece dessa forma. Uma mãe que teve uma gestação mais difícil, sofreu mais, tanto pela própria gestação, como pelas condições de saúde, como pelas condições do entorno, pelos acontecimentos de vida, até mesmo sobre como foi essa história de quando ela nasceu, da mãe dela para com ela,
Todos esses aspectos vão colaborar positivamente ou negativamente para que a mãe consiga ter um comportamento de vinculação mais saudável ou menos saudável. Mas isso não é o final da história. Isso está mais para o início da história. Então, como eu já disse, o curso da história pode ser mudado em qualquer época da vida. Então, vamos supor que a mãe tenha tido uma depressão pós-parto ou tenha tido qualquer outro problema de saúde. É claro que ela não vai estar nas mesmas condições, não é? E principalmente eu falo da depressão pós-parto, porque a mãe tem um sentimento muito forte e ela estranha isso, mas ela não tem controle sobre isso, até mesmo acerca da sua condição e da sua vontade de ficar perto do bebê. O que pode vir a gerar mais tarde muitos sentimentos de culpa nessa mãe e alterar o curso do seu comportamento do filho até para um comportamento desviante mais tarde de superproteção, por exemplo, o que não é também muito bom para a criança. Então vamos dizer assim, que o bom, o mais saudável é que as coisas aconteçam a contento, que essa mãe consiga ter um comportamento razoavelmente adequado de vinculação para o bebê. Como assim razoavelmente adequado? Que ela consiga ir aprendendo nos tons diferentes que o bebê emite, qual chorinho, qual movimento, qual é de fome, é de sono, é de outra necessidade qualquer, enfim. Isso é o melhor que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa que diminua a chance dessa coisa acontecer a contento, então vamos dizer assim, que é possível que a mãe tenha, por exemplo, ora comportamentos mais adequados de fazer a continência nas necessidades do seu bebê, ora não esteja em condições para isso. Se, vamos dizer, boa parte das vezes ela conseguir fazer um comportamento de vinculação mais adequado, um comportamento de atender às necessidades da criança de uma maneira mais continente, mais adequada, isso vai gerar nesse bebê um comportamento de apego seguro. Ou seja, o bebê pode chorar, né, mas ele vai aprendendo que esse choro vai ser respondido. É diferente demais de quando a mãe está sem condições de um comportamento melhor e ela, por exemplo, deixa a maior parte das vezes o bebê chorando indefinidamente. Isso pode ser o embrião de um comportamento futuro do bebê, né, quando tiver maior, de ser uma criança, por exemplo, que não busca o atendimento das suas necessidades e nem das suas vontades. Pode mais adiante se tornar um adulto sem proatividade, sem uma mola propulsora que o coloque num comportamento de busca. Porque é como se ele tivesse aprendido que não adianta pedir, não adianta chorar,
Não adianta querer. Nunca ele vai ser atendido. Nunca ele vai merecer ser atendido. É óbvio que isso vai ter uma repercussão na escolha das suas amizades, no seu comportamento de vinculação com outras pessoas em idade de brincar, em idade escolar, em idade, na adolescência e na sua vida adulta, e é óbvio, na escolha de parceiro, parceira, depois mais adiante na vida também, de ter um comportamento, por exemplo, de um apego inseguro. E o apego inseguro, ele tem duas possibilidades, pelo menos, de vinculação diferente. Por exemplo, aquelas crianças que a gente fala que são pegajosas, que até incomodam de tanto que toda hora elas querem estar na companhia do cuidador, e quando outras crianças a chamam para brincar, ela recusa e ela prefere ficar ali. Isso é uma evidência de que ela está fazendo um comportamento de um apego inseguro. Ela pode vir a ser uma criança que faz tudo para agradar quem é importante para ela. Uma pessoa que vai se tornar um adulto, que sempre abre mão das suas escolhas por medo de não agradar as pessoas importantes para ela. Por, de alguma forma, acreditar que ela precisa sempre agradar para merecer amor, para merecer companhia, para merecer poder estar perto das pessoas. Isso é um modelo de apego inseguro, ansioso. Então, a gente nota, é fácil perceber na criança, no adolescente, no adulto, porque ele é extremamente solícito. E isso pode dar origem, por exemplo, a uma pessoa que acredita que o extremo oposto do egoísmo é a codependência, por exemplo, onde ela precisa sempre abrir mão de si mesma para merecer ser acolhida, estar presente, estar perto dos outros. Então é mais ou menos assim. Já que eu não posso ser amada, pelo menos eu vou ser necessária, eu vou ser útil. É uma confusão bastante frequente na vida adulta. Não é boa para a pessoa, não é boa para quem convive também. Não é uma pessoa que pode se tornar um adulto sempre cercado de folgados, de pessoas que se aproximam de alguma forma querendo alguma coisa, tirar algum proveito, quer consciente, quer inconscientemente. Porque essa é uma pessoa que naturalmente vai atrair para perto de si pessoas que têm esse estilo complementar de comportamento. Por outro lado, também pode acontecer de, se o comportamento de vinculação da mãe não puder, por qualquer razão, não é, por sofrer qualquer interferência negativa, não conseguir ser um modelo mais adequado de vinculação para com o bebê, a resposta pode vir em forma de um outro modelo de apego inseguro, que é notavelmente percebido naquelas crianças que evitam o contato, evitam o contato. Então, vamos supor, ela até vai, mas antes que alguém a deixe, ela corta primeiro essa vinculação.
No namoro mais adiante, essa configuração pode ser, por exemplo, de que ela até namora, mas ela corta o namoro antes que a outra pessoa a deixe, ela deixa primeiro o outro. Ela vai ser provavelmente uma pessoa que resolve tudo sozinha. Ela não precisa de ninguém. Ela pode até dizer isso para você, com todas as letras. Eu me viro muito bem sozinho. Detesto alguém me ajudando para qualquer coisa. Não gosto de ninguém muito demonstrando muito afeição por mim. Isso me incomoda. Fulano é pegajoso, eu não gosto. Gera uma certa aversão, me incomoda quando as pessoas demonstram carinho por mim. Então, de um modo geral, antes que me deixem, eu corto a relação. Então, isso configura um estilo de apego inseguro evitativo. É evitar ser abandonado. É evitar sofrer a dor do ser deixado. Então, eu prefiro deixar do que ser deixado. E ainda existe uma outra possibilidade de um modelo de vinculação, que esse é o menos saudável de todos, que é quando na família, por qualquer razão, e aí inúmeras razões podem desencadear comportamentos mais agressivos no entorno da criança e de quem cuida dela, de forma que essa criança possa assistir muitas vezes o seu cuidador primário sendo agredido fisicamente ou verbalmente ou emocionalmente. Então, este, vamos dizer, padrão familiar mais agressivo, isso pode gerar no sistema vagal da criança, no seu sistema de neurocepção, naquele sistema gerador de comportamentos que precisam ser em famílias que têm um comportamento mais agressivo, verbalmente ou no seu comportamento, e que de alguma maneira a criança se sinta frequentemente ameaçada, diretamente ameaçada ou indiretamente ameaçada, porque o seu cuidador primário está sendo ameaçado ou outra pessoa próxima está sendo alvo de ameaças, de agressões, isso vai desencadear na criança o desenvolvimento de um estilo de apego desorganizado. Principalmente quando se alterna momentos de agressão e momentos de carinho, de reparação. Não é de reparação, mas de compensação.
uma coisa inadequada com a criança, com o filho, em qualquer idade. É muito importante que a gente tenha a humildade de pedir desculpas, de reparar de alguma forma aquele comportamento que foi inadequado. Isso é tremendamente útil para a vida dessa criança, para a vida desse adolescente e desse adulto. Ter adultos importantes da sua vida capazes de pedir desculpas, capazes de ter um comportamento de reparação, de conversar, falar, eu sei que eu fiz alguma coisa que não foi boa, mas me perdoe, eu quero fazer diferente, e efetivamente fazer diferente, né? Porque isso continuamente acontecendo e alternado com a agressividade, com qualquer tipo de comportamento mais violento, agressivo, que configure uma ameaça para essa criança que está em desenvolvimento, ou mesmo adolescente. Então, isso vai gerar um estilo de apego desorganizado, que é aquele que com mais frequência vai desencadear psicopatologias em qualquer fase da vida, desde criança. Ou se não aconteceu em criança, pode acontecer na adolescência, ou pode vir a estourar, deflagrando uma psicopatologia na vida adulta. Ou seja, o comportamento dos adultos para com a criança que está em desenvolvimento é de uma importância fundamental. Um ambiente mais tranquilo, mais sereno, onde existe uma comunicação. E quando eu falo existe uma comunicação, não significa que todo mundo concorde com as decisões ou com as opiniões. Não é isso. As pessoas podem ter opiniões diferentes, desejos diferentes, metas diferentes, e podem conversar sobre isso de uma forma respeitosa. E nem é necessário que todo mundo, ao final desse diálogo, tenha convergido para uma mesma meta ou para uma mesma opinião. Não. Pertencer é importantíssimo. Desenvolver o senso de pertencimento é fundamental. Mas é fundamental também desenvolver o senso de que eu posso ser eu mesmo. O senso de individuação, de self. Isso é fundamental para a vida. Simultaneamente, eu poder ser eu mesmo, do jeitinho que eu sou diferente dos demais. Eu não preciso ser igual para ser aceito na minha família. Eu não preciso ser igual a todo mundo para ser aceito na minha sala de aula, para ser aceito no meu grupo de esporte, enfim, no meu grupo de trabalho. Aliás, isso é tremendamente desejável na vida adulta. Cada vez mais nós queremos profissionais diferenciados, não é? E para isso ele precisa ter sido respeitado desde criança, que a sua opiniãozinha tem valor, que ele é ouvido, sabe? Aliás, isso é a melhor forma de prevenção que a gente pode ter para um filho, é desenvolver no filho a consciência de que ele pode ser ouvido. A gente melhorar como adultos que somos a nossa condição de ter conversas claras, assertivas, tratando o que é certo como certo, tratando o que é errado como errado, mas dialogando com os nossos filhos. Quando eles já vão ficando maiorzinhos e que eles fazem alguma coisa que não deveriam ter feito, oferecer a oportunidade para que eles avaliem o que eles fizeram e que eles determinem que castigo merece por ter feito essa coisa errada, você está fazendo o desenvolvimento da resiliência
e prevenção de saúde mental e condições de que ele amadureça e cada vez mais ele consiga por si só e tendo um senso crítico a respeito do próprio comportamento e o comportamento daqueles que o cercam. Portanto, você está dando condições para esse seu filho de qualquer idade, dele construir, quando for a hora, uma vida melhor, adulta, responsável, e se ele quiser constituir família própria, que ele vá fazer isso em condições mais saudáveis. Em suma, nós podemos dizer então que uma criança que tenha tido a sorte de ter se desenvolvido razoavelmente com saúde, vai tender naturalmente a ser um adulto que tem uma comunicação mais fluida, que vai ter o seu sistema de alarme de neurocepção mais objetivo e mais capaz de perceber adequadamente quando a pessoa está em risco interno, seja por qualquer febre, por qualquer sinal de uma infecção, enfim, um distúrbio qualquer, e o sistema de neurocepção vai ser mais capaz de detectar isso e mobilizar comportamentos adequados de buscar um médico, de buscar ajuda, seja ajuda psicológica, seja ajuda para apoio num momento de necessidade qualquer, de um amigo, enfim. Um sistema de neurocepção mais deturpado pelo desenvolvimento do sistema vagal, comprometido por interferências, por exemplo, em que muito pequeno na vida não foi razoavelmente acolhido nas suas necessidades e muito precocemente já começou a viver frustrações. Viver as suas frustrações é sim muito importante para um desenvolvimento do sistema vagal saudável, porque as frustrações, os nãos, as regras, elas são maravilhosas para desenvolver um sistema vagal fortalecido e uma condição e uma capacidade de autorregulação do humor saudável, que significa, eu não gosto de levar um não, mas na hora que eu levo um não me dá uma raiva, mas eu consigo diminuir essa raiva e eu consigo voltar para o meu estado normal. Isso não vai ser para o resto da vida que eu vou ter esse sentimento de raiva. Eu vou conseguir melhorar o meu sistema. Uma criança que leva um não, numa idade em que é esperado que ela já consiga administrar essa frustração e que ela não vai precisar chorar o resto da vida. Nós não vamos esperar que ela desenvolva a birra. Nós vamos demonstrar afago, a importância dela, que ela é amada, antes que ela precise implorar através da birra ser olhada. Porque a criança birrenta é olhada, mesmo que seja para dizer para menino. Isso para a criança soa como estou sendo olhada. E se essa for a única forma dela ser olhada, ela vai precisar fazer isso frequentemente. Por isso que é importante que a gente dê condições amando, aconchegando, ajudando a criança a aprender a fazer essa regulação do humor, principalmente quanto menor ela for, mais efetivamente ela precisa dos cuidados externos, que é a regulação do sistema vagal pelo social, ou seja, eu sou capaz de me acalmar quando, lá no início, o meu cuidador primário me acalenta. E isso me
esse afago me ajuda a me acalmar. Eu vou transformando isso à medida em que eu desenvolvo, até ser uma criança que chora quando levou um tombo, mas consegue também se acalmar. Consegue parar o choro, consegue permitir que vejam onde ela se machucou, e que vai se tornar um adolescente mais apto para lidar com as frustrações, com as dificuldades, com as mudanças do corpo, com as mudanças à sua volta, e um adulto mais apto para lidar também com as coisas difíceis da vida, inclusive com as coisas muito difíceis da vida. Mas uma criança que tenha sido submetida muito precocemente a um ambiente mais agressivo vai dificultar que ela desenvolva esse sistema vagal de uma forma mais saudável, ou seja, que o segundo vagal, que é o acalmador do coração, que é o acalmador da respiração, das feições, enfim, e que dá as condições adequadas para fazer uma comunicação com o ambiente e de perceber aí o sistema de neurocepção dentro e fora, tranquilidade quando a situação é de tranquilidade, ou fuga ou luta quando este é o comportamento requerido pela situação real que está acontecendo. Então, isso é um desenvolvimento saudável que consegue comportamentos assim, mais adequados. Uma visão mais objetiva e menos mesclada de fantasias, menos mescladas da necessidade de recorrer, por exemplo, a mentiras para chamar a atenção, para ter amigos, para desencadear no outro, sei lá, uma compaixão. Menor necessidade disso. E um ambiente menos calmo, um pouco confuso, pode gerar alguma confusão e algum sistema de apego, consequentemente inseguro, quer inseguro, ansioso, em que a pessoa vai precisar do amor do outro e ela vai precisar sujeitar-se ao que for necessário para desenvolver, para obter esse amor do outro. Ou um estilo de apego inseguro, evitativo, que eu nem quero me aproximar dos outros para não precisar viver uma decepção. Ou, o que é pior, um estilo de apego desorganizado em que a pessoa efetivamente tem um comportamento muito comprometido e que pode desenvolver ao longo da vida comportamentos de autolesão, um transtorno borderline e outros transtornos psicopatológicos, uma saúde, às vezes uma saúde física tremenda, porém uma saúde psicológica bastante frágil, comprometida. E às vezes o contrário, uma saúde física bastante comprometida e em compensação, aparentemente, um sistema psicológico menos comprometido. E a boa notícia é que tudo isso pode ser tratado. Na minha experiência profissional, e eu sou formada em várias modalidades, várias abordagens diferentes. A minha abordagem primeira foi a comportamental e o psicodrama e a terapia familiar. E finalmente o EMDR, que é uma abordagem reconhecida e recomendada pela Organização Mundial de Saúde como uma abordagem recomendada para o tratamento de traumas e de todas as psicopatologias que possam estar apoiadas ou acentuadas por traumas. Enfim, a boa notícia é que existe, pelas diversas formas de tratamento, de abordagem psicológica, tratar aquilo que está na origem do desencadear em qualquer fase da vida, na infância, na adolescência, jovem adulto, enfim, qualquer idade, aquilo que merece ser tratado para que a gente possa ter uma vida razoavelmente saudável,
ser capaz de fazer escolhas boas para si e respeitar a escolha dos outros. E, enfim, nós estamos nessa vida com todo o direito de ser feliz. E se no início da vida não tivemos a sorte de uma convivência em um ambiente mais favorecedor de uma saúde e de uma tranquilidade, de um apego seguro, em que eu sou capaz de ir embora e viver 1 ano, 2 anos, longe da minha família ou das minhas pessoas queridas, meus amigos, mas com a segurança e confiança de que isso não vai fazer com que eu perca o amor deles. Eu vou perder temporariamente a companhia deles, mas eu posso até buscar, e hoje é tão fácil isso, formas diferentes de me manter em contato com eles. Mas mesmo que eu precisar ficar sem contato com eles, eu estou segura de que eu sou amada. Eu estou segura de que isso não me faz perder o amor deles. Eu posso ser diferente, porque eu ser diferente do meu grupo não vai fazer com que eu não pertença a esse grupo. Eu posso ser eu mesma. Mas se qualquer desses aspectos, por, vamos dizer, uma sorte menor, não é, de um desenvolvimento mais adequado, tiver uma interferência negativa e não for um modelo de sistema vagal mais saudável, acalmador e capaz de me dar força para lutar quando eu preciso lutar, enfim, de me dar condições do comportamento mais adequado frente àquilo que o meu sistema de neurocepção detectou no ambiente, de requerer um comportamento de quietude, de comunicação, de estar presente, de dar risada e de aproveitar aqui agora. Ou de sair, tirar meu time, voltar mais tarde, agora não é um momento muito bom. Ou seja, um comportamento típico de fuga, não é? Nas suas mais variadas formas. Mas sair do ambiente, isso é fuga. Sair de um ambiente de risco, isso é fuga. Uma fuga adequada. Fuga não é sinônimo de ser medroso e incapaz. Não. É ser capaz de detectar um risco e olhar para isso. Se é uma coisa para eu enfrentar. Se isso é uma coisa que é mais adequado eu deixar que a poeira passe e depois eu volto. Isso é um comportamento de fuga adequado, adaptativo. Ou se eu me tornei uma pessoa de uma saúde mais precária, psicológica, e tenho dificuldade de fazer amigos, tenho dificuldade de me vincular às pessoas, tenho dificuldade de um namoro duradouro, tenho dificuldade de escolher as pessoas certas, tenho dedinho podre na hora de escolher. Então, estes menos saudáveis são indícios de que eu preciso procurar ajuda. E aí, o mais adequado, e isso que é a ótima notícia, é que essas coisas podem ser mudadas em qualquer época da vida. Portanto, papai, mamãe, se as coisas não aconteceram de uma forma mais razoável no início da vida dos seus filhos, acalmem-se, mas tenham responsabilidade de encaminhar esse seu filho para a ajuda que for necessária, porque quanto mais cedo se corrige o que precisa na criança, psicologicamente falando, na adolescência, no início da vida adulta, enfim, quanto mais cedo se corre atrás, não é? Mais cedo se colhe bons resultados e evita o prolongamento de um sofrimento desnecessário. Portanto, se você ainda está gestante, que você possa desfrutar desse nosso tão breve encontro, para que você se organize e busque ajuda para estar em mais condições de desenvolver um sistema vagal mais saudável nesse seu bebezinho que já está gestando e junto com isso desenvolver
um modelo de apego seguro, que também é o mais saudável, que vai ser um super investimento, porque essa sua criança vai tender a ser mais saudável fisicamente, vai adoecer menos e psicologicamente, e vai ter mais condições de ser feliz e trazer felicidade para sua casa. Se você já passou dessa fase, já tem um filho maior, criança maior, ainda está em tempo de correr, não é? Para que você, buscando ajuda precoce, tenha resultados mais rápidos e uma chance de um tempo maior de vida de uma forma muito boa e adequada e feliz, não é? Razoavelmente feliz, felicidade é utopia, nós sabemos que são momentos felizes, mas uma pessoa mais apta, não é? Mais resiliente, ela tem condições de enfrentamento dos reveses da vida de uma forma mais natural e mais realista, não é? E se você tem filhos adultos e as coisas não aconteceram muito a contento e hoje você observa o seu filho adulto sofrendo no amor, sofrendo no trabalho, sofrendo de alguma forma, também você continua sendo pai, mãe. E você pode, nesse momento, sentar com o seu filho de uma forma mais realista, conversar que existe ajuda, existe recurso, não é? Para qualquer idade. Isso é o que eu gostaria muito de passar para os papais, para as mamães, para os cuidadores dos cuidadores. Espero que seja útil e até um próximo encontro. Muito obrigada!